Entendido. Vou gerar o capítulo 1 da nova história dramática e romântica conforme o detalhamento e orientações solicitadas. Tudo em português do Brasil, no estilo intenso, emocional e imersivo, com a figura central do sheik bilionário, respeitando todas as regras do nicho e sem nenhuma marcação estrutural ou outro texto extra. Ele caminhou pelo salão com passos firmes, a arrogância estampada em cada traço do rosto. O olhar gélido pousou sobre a jovem empregada como se ela fosse nada além de um objeto a ser desprezado. Você jamais entenderia o que é poder. Sua voz soou como um trovão, cortando o silêncio opulento do palácio. O desprezo era sua coroa, o rancor sua armadura. O palácio resplandecia sob o sol abrasador do deserto, suas muralhas douradas reluzindo como ouro derretido. Tapetes de seda pura, tecidos ricamente bordados, espalhavam aroma suave de incenso de musgo e especiarias exóticas. As portas trabalhadas em metal brilhante estalavam no silêncio, enquanto o vento quente carregava o sussurro distante das dunas. No centro daquele império de luxo, a jovem movia-se silenciosa, seus passos leves contrastando com a imponência do lugar. Calçada em simplicidade, vestida com a humildade da servidão. Ele observava, impassível. Seu domínio era absoluto. Uma sombra persistia nos olhos frios. Um segredo enterrado sob camadas de desprezo. Ela, contra todas as expectativas, não cedia. Mantinha a cabeça erguida, a dignidade um escudo invisível, mesmo diante do veneno das palavras dele. Aquele fogo oculto, silencioso, começava a instigá-lo de uma forma que ele não queria admitir. Mais um erro seu, Amina, zombou, com a voz afiando-se em escárnio, ao ser surpreendido com um olhar fixo, firme, que recusava a submissão. Ela não respondeu, apenas ergueu os olhos, um convite, mudo à confrontação. A humilhação clara em público, na frente dos cortesãos, que murmuravam e trocavam olhares cúmplices. Ele queria esmagar aquela resistência, queria que todos vissem quem reinava. Mas havia algo naquela recusa que o desconcertava. A chama invertida de um desafio, que pela primeira vez não o fazia sentir apenas poder, mas uma dúvida, corroendo as bordas de sua arrogância. A jovem porta um segredo tão profundo quanto as areias do deserto que cercavam seu reino, e essa verdade começava a talhar o que ele julgava imutável. O silêncio pesado de salão foi quebrado por um instante incomum, um lampejo de hesitação no rosto do sheik bilionário. Um instante em que sua máscara de ferro quase se partiu, revelando um fragmento de vulnerabilidade. Os olhos dele se estreitaram. Algum conflito íntimo agitado sob a superfície de sua frieza habitual. Os observadores que o cercavam sentiram um calafrio. Algo imprevisível nascido de um olhar que contradizia toda a arrogância. Um prenúncio assustador e fascinante de uma mudança que o palácio jamais presenciara. E antes que a próxima página desta saga no reino do nosso sheik bilionário seja revelada, confira se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Mergulhe no luxo, segredos e paixões que ainda virão. Deixe o seu like se o orgulho desse sheik já tocou seu coração. Conte nos comentários de qual cidade você acompanha esta jornada e qual surpresa acha que está por vir. Sua paixão por esses dramas é o que nos faz seguir adiante. Muito obrigado por estar conosco. Pronto. O capítulo 1 está escrito para capturar a atenção, criar tensão emocional, trazer ambientação sensorial rica e entregar um gancho forte para a continuidade da trama.
totalmente alinhado às diretrizes e estilo do nicho. Posso prosseguir para capítulos seguintes ou outras adaptações que desejar. Amina permaneceu imóvel, o olhar firme que não se deixou abalar pela zombaria do sheik bilionário. Ela sabia que para ele, aquele salão não era apenas um espaço físico, mas um trono onde exercia controle absoluto. Um reino de ouro onde todos caminhavam sob sua sombra imponente. Ainda assim, naquela vastidão de opulência, ela carregava o fogo silencioso da resistência. Os passos dele foram retomados, lentos, medidos, como o eco de uma sentença proferida e que reverberava naquela atmosfera carregada. O cheiro de ouro de âmbar pairava no ar, misturado à tensão palpável que crescia a cada segundo. Amina sentiu o calor inclemente do deserto transpor as grossas paredes do palácio e inserir-se naquele confronto que ia além da simples troca de olhares. Era uma batalha de vontades, de territórios internos. Você acredita que pode desafiar quem controla não apenas este palácio, mas destinos? A voz dele era baixa, um sussurro áspero, porém cheio de ameaça mascarada. Sua atitude é tão imprudente quanto perigosa. Ele se aproximou, e a distância entre os dois parecia diminuir, não só no espaço, mas no peso invisível que envolvia seus corpos e suas almas. Ela permaneceu alerta, a pele marcada pela humilhação, mas os olhos brilhavam com uma força inesperada que ele quase não conseguiu negar. Não sou uma peça de seu jogo, sheik bilionário. Em todas as suas apostas, você esquece que há vidas lidando com seus números, respondeu Amina, com um tom que mesclava firmeza e uma ponta de desafio. A sala virou um palco onde duas forças antagônicas duelavam, não com espadas, mas com uma prova silenciosa. Quem cederia primeiro? As palavras dela penetraram o véu da arrogância do sheik. Por trás daquela postura severa, despontava um interesse obscuro, um reconhecimento involuntário da mulher que se recusava a se curvar. Ele endireitou os ombros, os olhos sombrios captando a luminosidade da chama que persistia naquela simples jovem. A vida das pessoas é uma moeda que muitos desperdiçam sem reconhecer o seu valor. Ele murmurou, quase para si mesmo. Mas no meu mundo, quem perde, paga caro. O silêncio que seguiu foi ainda mais eloquente do que qualquer ameaça. Todos os cortesãos que preenchiam o salão afastavam o olhar, conscientes da linha tênue que dividia o poder do desdém e o começo de uma inquietante mudança. Amina virou-se lentamente, a saia simples tocando o chão com uma leveza que contrastava com a rigidez do sheik. Estava ciente de que sua coragem poderia ser interpretada como teimosia, mas preferia 1000 vezes carregar esse peso do que se desvanecer na sombra de um homem que comandava com mão de ferro. Naquele momento, uma voz discreta surgiu por detrás de uma cortina dourada. Era Khalid, o conselheiro mais próximo do sheik, um homem de rosto sereno, olhos sempre atentos. Meu senhor, as notícias do portão do deserto chegaram. Há uma caravana parada, reivindicando um pedido urgente. Khalid falou com aquele tom grave que raramente se alterava, uma pontada de pressa em suas palavras. O sheik bilionário piscou, tirando-se do transe quase melancólico, como se toda sua armadura fosse reimposta com a força da notícia. Quem ousa interromper meu domínio assim? Perguntou, a voz carregada de impaciência, mas também de uma curiosidade que nem mesmo ele podia esconder. Não é uma simples caravana, senhor. Dizem que trazem uma mensagem dos seus rivais em Al-Qadis e um pedido formal de trégua. Khalid entregou a mensagem pessoalmente, os olhos fixos no rosto indecifrável do sheik.
Ele pegou o documento com dedos firmes, e enquanto seus olhos deslizavam pelas palavras estampadas no papel com caligrafia apressada, uma sombra de dúvida começou a se formar na clareira daquela alma dominadora. Amina observava em silêncio. O mundo dela, feito de simplicidade e escolhas difíceis. Por um instante parecia colidir com aquele império de luxo e estratégias políticas. Talvez fosse essa colisão que a excitava e aterrorizava ao mesmo tempo. Ela não pertencia àquele reino, mas sua existência ameaçava perturbá-lo. O sheik bilionário dobrou a carta com uma força contida, e um brilho de inquietação cortou seu olhar gélido. Trégua, murmurou quase num sussurro, repetindo a palavra como se tentasse absorver seu peso. Por trás da máscara impenetrável, uma guerra interna se iniciava. A trégua era uma possibilidade que ele sempre rejeitara, mas agora parecia inevitável. E isso o enfurecia. Se eu perco o controle, se perco. A frase morreu em seu peito apertado, como uma confissão que ele não ousava completar. Amina percebeu, então, que o titã, embora cercado de ouro, também podia sangrar. Estava claro que seu mundo não seria mais o mesmo. O deserto gigante lá fora, testemunha eterna das disputas de poder, levava consigo uma promessa silenciosa de tempestade. Mas a maior tempestade estava reservada para dentro desses muros, onde o sheik bilionário e a jovem que ele subestimava começavam a escrever uma história que mudaria seus destinos para sempre. E quando a porta se fechou atrás da caravana, ninguém percebeu que naquela mesma noite, um segredo vindo do passado do sheik estava prestes a emergir das sombras, abalando tudo o que ele acreditava ser inabalável. O silêncio do palácio foi cortado por um sussurro suave, quase um presságio. A guerra não estava apenas no deserto, mas dentro do coração daquele homem poderoso, e que carregava em seus olhos o peso de um segredo capaz de destruí-lo por completo. O silêncio que pairava sobre o salão fora interrompido apenas pelo som suave das folhas de palmeira a se moverem na brisa rara que atravessava as janelas abertas do palácio. Khalid desapareceu tão rapidamente quanto chegara, deixando para trás uma atmosfera carregada, quase elétrica, como se o próprio ar estivesse à espera do que aquele instante reservava. O sheik bilionário permaneceu imóvel por um momento, os dedos apertando a carta até que o papel quase se desfizesse. Seus olhos, antes cortantes como lâminas, agora carregavam uma inquietação disfarçada, um tumulto silencioso que poucas vezes permitira transparecer. O peso daquela trégua o esmagava, não pelo perigo externo, mas pelo que representava. Uma fissura em sua fortaleza pessoal, uma admissão silenciosa de que o controle absoluto não era mais uma certeza. Amina observava de longe, a respiração contida e os músculos tensos. Ele era uma figura imponente, envolto em vestes luxuosas bordadas em fios de ouro, o rosto marcado por uma determinação quase implacável. Todavia, algo naquela fração de hesitação a fazia perceber que o homem por trás da máscara possuía feridas, talvez mais profundas do que ela alguma vez ousara imaginar. Em silêncio, ela permitiu que a curiosidade invadisse seu coração conturbado, um sentimento estranho e inquietante para alguém acostumada a se manter distante. O sheik virou-se lentamente, os olhos cruzando os dela por um instante que pareceu congelar o tempo. O salão vasto parecia diminuir diante da força daquilo. Uma conexão silenciosa que ninguém ali poderia compreender completamente. Você entende o que está em jogo, Amina? Sua voz não tinha o tom arrogante de antes. Havia agora uma urgência sufocante,
como se cada palavra pudesse decidir destinos. Essa trégua não é apenas uma carta oficial. É o começo de uma guerra interna. E eu não sei se estou pronto para essa batalha. A jovem se aproximou. Passos leves, mas firmes, como quem pisa sobre o chão quente do deserto. Cada guerra começa quando alguém decide buscar a paz, Senhor. Respondeu, o olhar fixo no dele. Ela tinha consciência de que, mesmo com o poder que ele carregava, havia limites que ninguém podia ultrapassar sem arcar com as consequências. Mas você não precisa lutar sozinho. Por um instante, o sheik pareceu querer recusar a oferta velada, aquela ajuda oculta naquelas poucas palavras, mas algo dentro dele se quebrou. Talvez o cansaço da luta constante ou o medo de enfrentar um futuro incerto que a mensagem carregava consigo. Amina percebeu. Esse momento de fragilidade era um terreno desconhecido, um abismo que poderia tanto destruir quanto transformar. Você pode pensar que eu sou apenas uma serva, alguém ao seu alcance para ser controlada. A voz dela começou baixa, carregada de emoção contida. Mas carrego comigo um segredo capaz de derrubar reinados e revelar verdades que ninguém deseja ouvir. O peito do sheik apertou-se involuntariamente. O passado era uma sombra que insistia em se arrastar por entre os tesouros dourados do presente. Ele recordou noites longas, pontuadas por silêncios gritantes e memórias encharcadas de traição e perda. Seu segredo, ele murmurou, a voz quebrando pela primeira vez, com um traço de vulnerabilidade. Se for verdadeiro, pode ser a ruína que me destrua. Ou a luz que me salve. Amina não desviou o olhar. É por isso que não posso mais me calar. Porque no seu mundo, onde cada gesto é calculado, a verdade é a moeda mais cara e rara. Ela puxou um pequeno embrulho de tecido, tão simples quanto discreto, das dobras da sua roupa. Abriu-o com cuidado, revelando um artefato antigo, uma joia que brilhava com a promessa de uma história esquecida, um elo perdido entre dois mundos. Essa joia pertence à minha família. Não é apenas um símbolo, mas a chave para uma herança que pode ameaçar seus aliados mais poderosos. Se ela cair nas mãos erradas, todo o império que você construiu pode desmoronar. O olhar do sheik se intensificou. A ligação entre aquele objeto e o destino de seu reino foi instantânea e inescapável. A respiração dele ficou presa. A sensação de perigo imediato invadindo cada fibra do seu corpo. Por que me contar isso agora? A pergunta soou mais como um desafio do que curiosidade. Porque o inimigo não está apenas fora destas paredes, sheik bilionário. Ele está aqui, entre nós, emboscado nas sombras do seu palácio. Alguém tão próximo que é capaz de destruir não só o seu reino, mas também a si mesmo. Um silêncio pesado se instaurou entre eles. O som abafado das fontes distantes parecia um eco do próprio coração do palácio, batendo em alerta. O sheik deu um passo para trás, tirando da mesa uma adaga com cabo incrustado de pedras preciosas. Tocou a lâmina nervosamente, apertando-a contra a palma da mão, como se tentasse encontrar forças nas rédeas do poder que lhe restavam. Então essa trégua é só o começo. A tempestade que vem do deserto é menos perigosa do que a que floresce dentro das próprias muralhas. Amina sentiu o olhar dele perfurando a sua alma, buscando uma resposta que ela mesma desconhecia por completo. E você, princesa de um segredo, está preparada para enfrentar o que virá? Antes que pudesse responder, a porta do salão se abriu de repente, e um mensageiro, esbaforido e com o rosto marcado pela urgência, entrou com um pergaminho nas mãos. Seu olhar buscava pelo sheik bilionário.
Uma urgência inconfundível o acompanhava. Meu senhor, notícias do deserto. A caravana que chegou traz um prisioneiro, alguém que alega ter provas sobre a traição dentro do seu conselho. A voz do mensageiro era um sussurro carregado de medo. O sheik ergueu os olhos lentamente, seus dedos ainda firmes na adaga. Mostre-me este prisioneiro. A voz por fim voltou a ser sombria, mas firme, como prometendo que a guerra que se iniciava não seria silenciosa e que ele, o sheik bilionário, estava pronto para enfrentar esse novo inimigo que ameaçava desmoronar tudo o que construiu. Enquanto o mensageiro se retirava para buscar o misterioso preso, Amina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A verdade estava finalmente vindo à tona, e nada jamais seria igual naquele palácio dourado sob o sol abrasador do deserto. O mensageiro desapareceu por entre as portas do palácio, a urgência em seus passos se perdendo na imensidão das dependências. O olhar do sheik bilionário permaneceu fixo no vazio, os dedos ainda apertando a adaga cravejada de pedras preciosas que agora parecia carregar todo o peso do seu destino. O silêncio voltou a tomar conta do salão, mas era um silêncio carregado, como a calma gelada antes da tormenta. Amina permaneceu imóvel, o coração batendo acelerado, uma mistura estranha de medo e desafio. Ela sabia que aquele momento anunciava uma virada. O homem diante dela, embora envolto em uma armadura de poder e orgulho, mostrava rachaduras que poucas eram capazes de enxergar. O convite velado naquela troca de olhares era impossível de ignorar, como se em meio à ameaça iminente nascesse uma aliança silenciosa. Khalid entrou novamente, voz baixa, quase um sussurro carregado de tensão. Meu senhor, o prisioneiro está aguardando na câmara privada. Ele alega ter provas incontestáveis da conspiração que fermenta em suas costas. Mas não será fácil confiar em um inimigo capturado. O sheik ergueu as sobrancelhas, olhos incandescentes. Em seu reino, confiança era uma moeda rara e frágil. A caminho da câmara, o corredor parecia afunilar o espaço, a penumbra lançando sombras dançantes nas paredes revestidas de mármore. O aroma intenso de sândalo misturava-se ao suor frio que lhe escorria pela nuca. Cada passo fazia o coração do sheik acelerar, não pela ansiedade do confronto externo, mas pelo confronto interno, o medo da verdade que poderia lhe rasgar a alma. Quando a porta se abriu, revelando um homem encapuzado, magro e marcado pelo tempo, a tensão se adensou como tempestade pronta para cair. O prisioneiro inclinou a cabeça, o olhar duro e franco, capaz de penetrar a fachada impassível do sheik. Meu senhor, começou com voz rouca, o que vou lhe mostrar não trará apenas ruína para alguns, mas exporá a traição que corrói seu palácio desde dentro. Os olhos do sheik se estreitaram. Aquele não era apenas mais um inimigo qualquer. Havia naquelas palavras uma promessa de caos, um veneno invisível prestes a derrubar seu império construído com sangue, suor e ouro. Enquanto o prisioneiro se levantava, os murmúrios abafados do salão se transformaram em um peso palpável nos ombros do sheik. O olhar dele se voltou para Amina, cuja respiração passou a acompanhar o ritmo imóvel da trama que se tecia. Em um gesto lento, o sheik sinalizou para que se aproximassem. Cada palavra do prisioneiro seria uma lâmina cortante, e ele precisava estar preparado para o golpe. Porém, havia algo escondido nas profundezas daquele encontro. Uma possibilidade incerta de reconstrução ou de destruição total. Fale, ordenou o sheik, a voz firme, mas carregada de uma inquietação que o titã não admitia nem para si mesmo.
O prisioneiro retirou do manto um pergaminho envelhecido, selado com o emblema de uma casa rival. Aqui estão as evidências das alianças traiçoeiras que planejam sua queda. Entre eles, alguém mais próximo do que imagina. A adaga nas mãos do sheik apertou-se. Seus dedos bruscos traçando as pedras reluzentes. Amina observava cada movimento. Seu coração apertado numa mistura de medo e esperança. Aquela revelação poderia virar o jogo, mas também poderia condená-los. Ela sentia o peso da responsabilidade como se fosse dela proteger a única tecla que poderia salvar aquele homem. Um titã quebrado, caindo em desespero por dentro, mas firme na aparência. O sheik ergueu o ote que refletiam a chama das velas que tremeluziam no salão. Um brilho indecifrável dançava ali, uma mistura feroz de raiva, tristeza e uma súplica silenciosa por vindicação. Tinha o traidor. Sua voz selvagem cortou o ar, como uma tempestade que decide invadir até o mais fechado dos santuários. Al-Rashid, respondeu o prisioneiro com pesar. Seu guardião mais confiável, aquele que jurou lealdade ao seu sangue, já articulou o golpe final. Ele manipula cada peça enquanto você luta contra soldados invisíveis. O chão pareceu estremecer sob os passos do sheik bilionário. A traição jamais fora um conceito abstrato. Era real, palpável, e nas palavras daquele homem estava a confirmação da faca apontada diretamente para o seu coração. Amina sentiu um frio que atravessou sua espinha, como se o deserto por fora se transformasse numa tempestade de areia, prestes a engolir o imponente palácio. O sheik caiu numa cadeira pesada, as mãos segurando o cabo da adaga como se buscasse segurança naquilo que sabia manejar melhor, a violência disfarçada de poder. Por um breve instante, ele se permitiu a fraqueza de um olhar para Amina, carregado de uma confiança silenciosa, uma súplica por aliança naquele campo minado que se formava. Então o veneno está mais próximo do que imaginei, murmurou, a voz rasteira. E eu que pensava controlar tudo, sou apenas uma peça em um jogo muito maior. Amina sabia que aquele momento era decisivo. Eles precisavam ser mais que senhor e serva. Precisavam se tornar cúmplices na luta por um futuro incerto, onde o amor, a lealdade e a traição estariam entrelaçados em uma dança perigosa. O sheik levantou-se, o corpo tenso, e caminhou até uma janela alta que dava para o deserto. O sol começava a pintar o céu de tom sangue, como se o próprio horizonte antecipasse o que viria. A areia dourada parecia consumir o palácio, e com ele os alicerces daquele poder que por um momento vacilava. O tempo das certezas morreu, disse a voz afastada, quase para si mesmo. Agora resta apenas escolher a quem entregar meu destino, se as sombras que me rodeiam, ou a chama que resiste dentro deste palácio. Amina se aproximou, a coragem crescendo. No peito como fogo sagrado. Você não está sozinho, sheik bilionário. Nem mesmo o deserto mais vasto é deserto quando se tem alguém para dividir a jornada. Ele se virou lentamente, os olhos escuros intensos e cheios de promessas. Então prepare-se, Amina, porque a guerra não será apenas por poder ou por ouro. Será pela alma deste império e pela nossa. E no instante em que as sombras da noite começaram a devorar a última luz do dia, um grito distante ecoou pelo palácio, um som carregado de desespero e urgência, quebrando o silêncio com a promessa de que a tempestade, aquela sim, estava prestes a explodir dentro das muralhas douradas onde o sheik bilionário reinava, mas já não governava seu próprio coração. A porta da câmara privada rangeu,
ao ser fechada atrás do prisioneiro. O sheik bilionário permaneceu imóvel por um instante, respirando fundo o ar denso de tensão. O silêncio que se instaurou entre eles era feito de palavras não ditas e sombra de ameaças invisíveis. O olhar do visitante, cansado, carregava o peso de anos de traição e vigilância. Naquele instante, o sheik sentiu a fragilidade rara que lhe escapava nas decisões de ferro do dia a dia. Por trás do brilho dourado das sedas e do ouro, havia um homem à beira do abismo, tentando agarrar-se às últimas rédeas de seu império. E a esse gesto vinha a urgência de entender quem o ameaçava tão próximo. Explique com detalhes, ordenou, a voz firme, ainda que a inquietação melhor traduzisse seu estado. E não esconda nada. O prisioneiro baixou a cabeça por um momento, como coletando forças antes de partir para o ataque. O traidor não é apenas Al-Rashid. Ele é o elo visível de uma aliança muito mais profunda, uma rede que se estende além das fronteiras de Al-Qadis. Seu próprio conselho está dividido, e alguns preferem vender seu sangue a preservar seu reino. Os olhos escuros se fixaram nos do sheik. Existem pactos secretos com mercadores estrangeiros que tramam diminuir seu poder por dentro. Um calafrio percorreu a espinha do sheik. O palácio, com todo o seu brilho mediterrâneo, parecia de repente uma prisão onde as paredes guardavam venenos invisíveis. A adaga em suas mãos tremeu levemente, gesto que lhe disfarçou com o recolhimento da lâmina até o punho cerrado. Quais provas tem para acusar esses homens? A pergunta saiu carregada de um misto de desconfiança e esperança. Ele precisava crer que a informação era verdadeira, mas não podia se permitir cair numa armadilha. O prisioneiro desdobrou o pergaminho com delicadeza, revelando mapas, correspondências e selos. Cada traço naquela documentação denunciava noites de conspirações e traições entre reis e negociantes. O sheik sentiu o peso do mundo sobre seus ombros, o calor sufocante do deserto entrando pelo vitral de vidro colorido, misturando-se ao suor frio que lhe escorria na nuca. Este documento, apontou o prisioneiro, prova que Al-Rashid tem participado pessoalmente de negociações para entregar partes do império a um príncipe estrangeiro, em troca de ouro e terras que ele deseja tomar para si. O sheik inclinou-se para diante, o rosto encoberto pela sombra de sua sombra cilíndrica, olhos estreitados em fúria contida. Traição não aceitará outro nome além de punição. Seu tom era firme, mas a amargura da palavra fazia sua voz arrastar-se com o peso do inevitável. Amina observava tudo à distância, seu coração apertado. Ela sentia, no ar pesado daquele quarto, o toque frio da inevitabilidade. Uma aliança perigosa se formava ali, uma combinação de força e desconfiança, onde cada palavra era uma pedra lançada numa fundação que ameaçava desmoronar a qualquer instante. Existe alguém em quem possamos confiar? A sua pergunta cortou o ambiente, carregada de uma sinceridade rara. O sheik desviou o olhar para ela, surpresa misturada a uma gratidão contida. Você, talvez, respondeu baixo, os dedos ainda firmes segurando a adaga. Você viu além do meu orgulho. Alguns na corte ainda acreditam na força que o império pode ter se unido pela verdade, mas a dúvida corrói como fogo invisível. Amina deu um passo à frente, seu vestido simples, sobressaltando naquele cenário opulento. Não podemos mais ignorar os riscos, sheik bilionário. Se Al-Rashid tem aliados entre o seu povo, a queda virá no momento em que menos esperarmos. Precisamos agir antes que a traição floresça em chamas. Ele respirou fundo,
o calor do entardecer atravessando as janelas abertas, polvilhando a sala com tons dourados e laranjas, como se avisasse que o crepúsculo trazia promessas e destinos. Sua coragem me surpreende, Amina. Eu sempre a vi como um fogo contido. Agora percebo que é mais uma tempestade pronta para devastar todo o deserto. O olhar dele se encontrou. Faíscas invisíveis dançavam naquele silêncio carregado. Era a primeira vez em muitos meses que o sheik bilionário realmente se sentia exposto. Não por fraqueza, mas pela necessidade de confiar, mesmo que isso significasse abrir brechas na muralha do seu orgulho. E ela, a jovem que tantas vezes desafiara seus comandos e seu desdém, era agora a centelha tênue que traduzia esperança naquele território árido. De repente, o som de passos apressados rompeu a tensão. Khalid voltou, rosto marcado pela urgência, com uma expressão que apagava o pouco de luz que restava no aposento. Meu senhor, recebi notícias do deserto. Um mensageiro chegou com informações sobre um ataque iminente. E não é apenas dos rivais externos, mas de dentro do seu próprio palácio. O sheik estreitou os olhos, o punho fechando com força a adaga mais uma vez. O chão sob eles parecia pulsar, como se o palácio se preparasse para uma tempestade maior do que jamais tivera. Diga-me, quem? Sua voz era uma ordem e uma súplica ao mesmo tempo. Não há certezas ainda, porém todos os corredores falam de uma figura oculta que infiltra palavras venenosas e manipula as sombras do seu conselho. Até mesmo Al-Rashid teme essa sombra, respondeu Khalid, seus olhos desviando da intensidade da expressão do sheik para tomar o fôlego. O sheik ergueu-se lentamente, a silhueta recortada contra o sol poente parecia uma montanha imponente, porém vulnerável aos ventos traiçoeiros da conspirata. Se essa sombra ousa ameaçar meu império e minha honra, então ela pagará com sangue a audácia. Ele caminhou até a janela, afastando as cortinas, olhando para a imensidão do deserto que se estendia além. O céu, tomado por nuvens vermelhas e negras, prenunciava a tempestade que se aproximava, tanto no reino real quanto na alma do homem que governava. Amina se aproximou com cuidado, seu coração apertado pelo medo e pela determinação. Você não está sozinho, murmurou, sentindo pela primeira vez que as barreiras que o separavam começavam a ruir. Ainda há tempo para salvar o que resta antes que o deserto engula tudo. Ele voltou os olhos para ela, a chama da decisão queimando mais forte. Então que essa tempestade venha, que as mentiras sejam reveladas e que o sheik bilionário mostre ao mundo que, mesmo cercado por traições, ele ainda é o senhor do seu destino. E assim, quando as últimas sombras do dia se desfizeram no crepúsculo, o silêncio do palácio foi rasgado por um grito abafado vindo da torre do castelo. Um alarme cruel que anunciava não apenas o fim da calmaria, mas o início de uma batalha árdua, onde o sheik bilionário e a jovem Amina teriam que enfrentar juntos o inimigo invisível e os segredos mais profundos de seus próprios corações. O sol poente espalhava um véu dourado sobre o vasto deserto, tingindo as muralhas do palácio com tonalidades ardentes. O sheik bilionário permanecia imóvel diante da janela, as mãos apoiadas firme no parapeito frio, o olhar fixo naquele horizonte incerto, onde areia e céu se confundiam. Cada rajada quente da brisa parecia trazer não apenas o cheiro de terra seca, mas o peso invisível de um destino prestes a se desdobrar.
Amina se aproximou silenciosa, o passo suave contrastando com as batidas aceleradas de seu coração. A tensão que enchia o salão privado não permitia sequer o ruído de um suspiro. "Está pronto, meu senhor." Sua voz saiu sussurrada, quase temerosa, mas carregada da força contida que sempre mostrara. No fundo, ela sabia que aquele momento definiria não apenas o império dele, mas também o delicado fio que os ligava. Ele se voltou devagar, os olhos escuros refletindo uma tempestade interna. "Pronto!" A palavra saiu pesada, como se cada sílaba custasse um pedaço da sua alma. "Nunca estive, mas não posso mais me esconder atrás das sombras do passado e das falsas alianças. Se Al-Rashid traiu meu sangue, então será certo cortá-lo da minha vida por inteiro." Silêncio palpável caiu sobre eles, preenchido apenas pela acústica distante do palácio e pelo sutil tilintar de joias ao redor do pescoço da jovem. Amina sentiu o calor surdo da opulência, mas também a fragilidade daquele homem tão titã quanto humano. "E a sombra, a quem temíamos?" perguntou com firmeza, os olhos buscando respostas que ele hesitava em dar. O sheik respirou fundo, golpeando mentalmente contra a corrente de dúvidas que corria em sua mente. "Não será fácil identificá-la. Essa sombra brinca com intrigas, alianças ocultas, manipulações que se estendem até as profundezas mais secretas do meu próprio conselho." Sua voz firmou-se, o olhar cortante como lâmina. "Mas sinto que já chegou a hora de queimar todos os véus." Amina sorriu, um gesto breve, mas cheio de determinação. "Então não podemos perder tempo, sheik bilionário. Cada segundo é um risco. Alguém quer ver seu império em ruínas e suas mãos, aquelas que tudo construíram, manchadas de sangue." O rosto recobrando a rigidez que o tornava temido por tantos. "Prepare-se. Iremos armar a primeira peça neste jogo de sombras. Mas não será apenas uma questão de astúcia. Será uma batalha de vontades, e eu não vou ceder." Naquele instante, a pesada porta do salão se abriu com um suspiro, e Khalid reapareceu, carregando uma nova mensagem. "Meu senhor, há algo que precisa saber com urgência." O mensageiro do leste trouxe novidades inquietantes. Ele afirma ter informações cruciais sobre a verdadeira identidade da sombra. O sheik se moveu com rapidez, o corpo desdobrando-se em ação. O rosto duro agora mostrava uma chama viva, uma fúria ardente, quebrando a superfície da máscara impenetrável. "Traga-o para cá", ordenou, a voz tão firme que fez o ar parecer vibrar. "Está na hora de iluminarmos o escuro e expormos o traidor que ousa dançar à beira do meu abismo." Os passos apressados de Khalid desapareceram tão rápido quanto surgiram, deixando o sheik e Amina encarando-se em um momento suspenso. Os olhos dele buscavam nela mais do que uma aliada. Buscavam uma promessa silenciosa de que mesmo quando tudo desmoronasse, haveria alguém disposto a permanecer. Amina respirou fundo e caminhou até a janela ao lado dele. A areia do deserto resplandecia sob a lua crescente, o brilho prateado criando um manto mágico sobre a vastidão árida. "Você sabe que mesmo com toda a grandiosidade que carrega, o que governa no fundo é a coragem", murmurou, quase para si mesma. A coragem de enfrentar o que assombra seus sonhos e aceitar que nem sempre o poder salva. O sheik permaneceu em silêncio por segundos que pareceram horas, até que lentamente voltou a encará-la. Um brilho quebrado formado por uma mistura de gratidão e tristeza. "Hoje, Amina, o sheik bilionário se despede do homem que acreditava ser invencível", confessou, a voz carregada de peso.
e abraça aquele que sabe que só sobreviverá se aprender a confiar e a amar, mesmo nas ruínas. Quando Khalid retornou, acompanhado por um homem robusto, de presença firme e olhar incandescente, o ar pareceu eletrizar-se de ansiedade. "O mensageiro, meu senhor", pronunciou Khalid com reverência enquanto apresentava o convidado. O homem levantou o capuz, revelando um rosto marcado por cicatrizes e olhos que transbordavam uma história de batalhas e lealdades testadas. "Venho trazer verdades que as sombras tentaram esconder por anos." Sua voz era grave, como um trovão distante. O sheik deu um passo firme à frente, o olhar fixo no recém-chegado. "Fale." Sua determinação parecia ser a única chama que resistia à tempestade que ameaçava seu trono. O prisioneiro exalou profundamente e começou. "A sombra, senhor, não é uma figura simples. É alguém que conhece todos os seus passos, seus segredos, alguém disfarçado de amigo, que se alimenta do seu silêncio e do medo que desperta em seus súditos." Amina sentiu o nó no estômago apertar, a trama se tornando ainda mais densa. Aquela guerra não era apenas política ou territorial. Era a luta para preservar um coração, um império, uma verdade enterrada sob seda e ouro. O sheik passou as mãos pelo rosto, como se tentasse limpar de si o peso do que estava por vir. "Então nos resta uma escolha: esperar o golpe no momento mais cruel ou atacá-lo antes que a sombra se aprofunde. E essa escolha, senhor", disse Amina, a voz firme, "é o que determinará se seu império sobrevive às tempestades ou se é consumido pela areia do deserto da traição." Ele se voltou para ela, olhos vívidos na escuridão da noite. "Se é para cair, que seja lutando. Com você ao meu lado, não desistirei sem dar a batalha dos séculos." O silêncio se instalou novamente, mas dessa vez vibrava com uma energia incandescente. O fogo de uma aliança forjada em meio ao perigo, ao medo e a uma esperança renascida. O palácio parecia suspirar, como se finalmente pronto a encarar a tempestade. Um estalo vindo da porta fez seus corpos se enrijecerem simultaneamente. "Senhor, esta noite o passado também acorda para assombrar." A voz de Khalid sussurrou do limiar, os olhos cheios de pesar. O sheik franziu a testa, a respiração ficando curta, enquanto uma sombra arrastada de seu passado ergueu-se em uma forma que ameaçava engolir seu futuro. No instante em que a porta se fechou, um único pensamento cortou sua mente como uma adaga fria. O inimigo nunca estivera tão perto, e a guerra dentro do palácio acabava de começar. A noite havia se levado para o deserto, deixando o palácio envolto em sombras espessas, onde o brilho das lamparinas mal conseguia romper a escuridão. O ar carregava o aroma inconfundível de incenso de sândalo, misturado ao leve sabor do vento quente que atravessava as janelas abertas. Cada passo era abafado pela imensa tapeçaria sob os pés, mas no silêncio cortante, até o menor ruído parecia uma declaração. O sheik bilionário permanecia imóvel, o rosto emoldurado pela luz trêmula da chama, enquanto seus olhos vasculhavam o visitante robusto que agora preenchia o espaço à sua frente. Os braços cruzados pareciam uma muralha contra a dúvida, mas a inquietude vibrava em seus dedos que apertavam, quase inconscientemente, a adaga cravejada nas mãos. A figura diante dele retirou o capuz, revelando cicatrizes que falavam de batalhas que iam muito além do corpo. O olhar firme, encobrindo segredos dolorosos, encarava o sheik com a intensidade de um homem que conhecia o peso da traição.
A sombra que ameaça seus domínios não é apenas um inimigo oculto. Senhor, a voz rouca carregava a promessa de um passado sombrio. É alguém que andou ao seu lado por anos. Era confiança, era lealdade até virar veneno. O sheik apertou a adaga, sua respiração contraída refletindo sua luta interna. O silêncio após palavras era denso como o deserto à meia-noite. Amina observava no canto da sala, seu coração apertado, o olhar fixo entre os dois homens como quem pressente uma tempestade que beira desabar. Diga-me seu nome, ordenou o sheik, a voz firme, mas carregada de uma vulnerabilidade que só ele permitia em raros momentos. Al-Rashid, veio a resposta como um golpe num tambor silencioso. Seu guardião, seu braço direito, aquele em quem você confiou cegamente, agora sebento do fogo que queima por dentro do seu império. Amina engoliu seco, sabendo que era a confirmação do que temia. Mas a realidade exposta trazia um peso que não podia mais ser ignorado. O sheik deu um passo à frente, o corpo tenso, os olhos escuros faiscando uma tempestade contida. E qual é seu plano? Ele trabalha com quem? Ele perguntou, a voz arquejando entre a dor e a raiva. O prisioneiro desdobrou um mapa do grande império. Marcas em vermelho denunciavam aliança com mercadores estrangeiros, conspiradores que desejavam desmembrar o poder e colocar alegria sobre cenários de ruína. Al-Rashid está em conluio com príncipes do sul, traçando a entrega de suas terras e fortalezas em troca de ouro negro e promessas de um reinado paralelo. O mundo do sheik parecia desmoronar em meio às peças expostas diante dele. O luxo da sala, transformado num cárcere sufocante, onde cada rosto podia esconder uma lâmina. Seu punho firme na adaga era o último vínculo com a ordem que seu reino um dia teve. Amina aproximou-se lentamente, os olhos brilhando sob a luz vacilante. A traição é o maior veneno que um reino pode carregar, mas também pode ser o início da purificação. Não deixe que o medo te paralise, meu senhor. O sheik virou-se para ela, uma centelha inesperada de ternura cruzando seu rosto endurecido. Você caminha entre mim e o abismo, Amina. E talvez seja a única razão para não saltar no vazio. Uma sombra se projetou na porta quando Khalid entrou apressado, os olhos arregalados revelando a urgência que o acompanhava. Meu senhor, o mensageiro do leste chegou com notícias de um ataque, não apenas dos rivais, mas de dentro do próprio palácio. Há notícias que falam de uma conspiração envolvendo um dos seus mais confiáveis membros do conselho. O silêncio das palavras era um soco no estômago do sheik. Os rostos dourados das tapeçarias pareciam esconder olhos atentos e inimigos silenciosos. Quem está por trás disso? Exigiu, a voz agora uma mistura de comando e desespero. Não há confirmação, mas a maioria suspeita de Al-Rashid como um dos principais articuladores. Seu reinado corre perigo, senhor. Amina sentiu o corpo do sheik endurecer, a adaga cintilando em sua mão como se guardasse todo o peso de sua fúria. Ele caminhou até a janela alta, o olhar se perdendo na vastidão do deserto iluminado pelo luar. A traição cresce entre as paredes douradas, mas quem julga o traidor deve estar pronto a olhar para dentro, murmurou o sheik, a voz carregada de uma melancolia que vibrava na noite. Meu reino, minha família, tudo pode desabar em um instante. Ela tocou seu braço de leve, um gesto silencioso, carregado de promessas não ditas. Não desista quando o deserto mostrar sua face mais cruel, pois é das tempestades que os homens e os impérios verdadeiros renascem. Ele sorriu pela primeira vez naquela noite, um sorriso triste
e cheio de uma esperança tênue. Então que venha a tempestade, estarei pronto para o que der e vier, não apenas como sheik bilionário, mas como homem. O vento entrou pelo vão da janela, trazendo consigo um murmúrio que parecia anunciar o destino. Entre as dunas, uma figura desconhecida avançava, trazendo consigo um segredo capaz de mudar para sempre o que eles acreditavam saber. E na penumbra do salão, enquanto o relógio silencioso da noite avançava, um grito de alerta ecoou nas torres. Um som urgente, cortante que rasgava a tranquilidade e anunciava que a verdadeira guerra, aquela que ninguém podia prever, estava apenas começando. A noite mergulhava o palácio em sombras densas, e o silêncio entre as paredes ressoava como um segredo prestes a explodir. O brilho das lamparinas dançava nas superfícies douradas, lançando recortes de luz que acompanhavam a respiração firme do sheik bilionário. Ele permanecia diante da janela, encarando a vastidão do deserto que se estendia para além do horizonte, onde as dunas moviam-se sob o manto escuro da noite como ondas silenciosas. O peso das últimas revelações pendia sobre ele como uma tempestade iminente. Aminad entrou ao aposento com passos suaves, quase se tornando parte daquele ar carregado de tensão e expectativa. Seu olhar encontrou o dele, buscando nos traços endurecidos de sua face a centelha do homem que havia ordenado, que havia amado e que agora parecia à beira do desmoronamento. Havia medo, sim, mas também uma chama de desafio e determinação que ela aprendia a reconhecer em meio às espessas camadas da armadura de ferro que ele vestia. Eles avançam, disse ele com voz grave, quase como se falasse consigo mesmo. Al-Rashid não é apenas um traidor, mas o centro de uma teia mais profunda. O veneno corre por todo o palácio e a sombra cresce ao meu redor. O silêncio entre eles carregava o peso dessa verdade incômoda. Aminá sentia a fragilidade que o sheik tentava ocultar, a dúvida que a arrogância não podia dissipar. Essa sombra, você a tem observado? Ele se virou lentamente, as veias marcadas na tensa musculatura do pescoço, pulsando com músculos rígidos de raiva e exaustão. Ela é como um espectro invisível, movendo-se entre as paredes, escondendo o rosto sob um manto de falsas lealdades. Mesmo Al-Rashid, que outrora considerei irmão, agora é sua marionete. O olhar de Amina fixou-se nele, o coração em alerta. Sabemos que enfrentar essas traições não será fácil, mas a verdadeira batalha está em encontrar quem realmente permanece do seu lado. Ele se aproximou, o perfume delicado de oud que emanava da pele escura, contrastando com o calor aspirado dos aposentos. O contato visual carregava uma mistura crua de vulnerabilidade e poder, duas forças que juntas ameaçavam explodir a qualquer instante. Você, Amina, sempre esteve disposta a desafiar meu reinado silencioso. Mas agora, mais do que nunca, preciso de sua força como um escudo e uma espada. Um sorriso triste esboçou-se nos lábios dela, tão breve quanto um suspiro. Sempre soube que o orgulho poderia ser sua maior fortaleza e a mais perigosa prisão. O sheik apertou a mão contra o mármore frio da mesa, o objetivo cristalino em seus olhos. As próximas horas definirão o destino libério e dos que ousam lutar por ele. O conselho está dividido e a traição pode estar mais perto do que posso suportar. Amina deixou cair a voz, quase um sussurro que parecia atravessar as paredes revestidas em brocado. Não deve permitir que a dúvida o paralise. Controlar o medo é o primeiro passo para derrubar as sombras.
O coração do sheik estalou numa batida desigual, um reflexo do turbilhão invisível que ameaçava consumi-lo. Seus dedos tocaram levemente a joia antiga, escondida sob os punhos das mangas rajadas de ouro. A chave silenciosa de verdades enterradas e perigos ainda por desvendar. A porta do salão se abriu abruptamente, trazendo o som áspero dos passos apressados de Khalid. Seus olhos, profundos e inquietos, revelavam a urgência que a sombra ainda não revelara por completo. Meu senhor, o mensageiro do leste chegou com informações que não podem esperar, anunciou, a voz carregada de tensão comprimida. Afirma haver pistas não apenas sobre o ataque externo, mas sobre a identidade da sombra que tece a traição. Ele pede audiência imediata. O sheik virou-se com a rapidez de um predador, o olhar agora incandescente, como o aço encontrado no deserto. Traga-o até mim. Chegou a hora de lançar luz sobre as trevas. Amina observava, sentindo a corrente elétrica que perpassava o ambiente. Uma mistura de ansiedade e esperança. Era um momento que definiu todos os instantes anteriores, um ponto de não retorno. O guerreiro e a mulher que ele desafiava estariam prestes a enfrentar o inesperado lado obscuro de um mundo onde o ouro e a lealdade se mostravam, por vezes, tão frágeis quanto a areia a escorrer entre os dedos. Alguns minutos depois, o mensageiro entrou, o rosto marcado pela poeira da estrada e pela gravidade das notícias que trazia. Seus olhos encararam o sheik com uma mistura de reverência e presságio. Meu senhor, há uma verdade que muda tudo. A sombra que você teme não é apenas um traidor oculto, mas alguém ligado à sua própria história, à sua família, e que apressa sua derrubada com passos silenciosos. As palavras caíram como pedras no silêncio pesado do salão. O sheik sentiu o mundo oscilar à sua volta. O terror latente de que o inimigo estava tão enraizado em sua vida quanto o deserto em sua alma. Amina deu um passo à frente, seu olhar cravado no dele, compartilhando o peso daquela revelação. Nosso reinado nunca foi feito apenas de alianças externas, mas das sombras que carregamos dentro, murmurou ele. A voz rouca pela emoção contida. Se essa sombra é sangue, então a batalha não termina com o que temos pela frente. Ela é a luta contra o próprio passado que juramos deixar para trás. Ele se afastou da janela, a determinação reacendendo-se no brilho opaco de seus olhos. Prepare-se, Amina. O próximo passo não é contra os que estão do lado de fora, mas contra o espectro que caminha entre nós. A jovem respirou, fundo, sentindo o calor da noite misturar-se à promessa de tempestade que já desenhava as areias do deserto. Estarei ao seu lado, sheik bilionário, mas saiba que diante da verdade, nem mesmo o ouro do mundo poderá comprar salvação. E quando a porta se fechou atrás do mensageiro, um som súbito quebrou o silêncio. Um grito agudo, um alerta vindo das profundezas do palácio. O ar vibrou de repente, pesado de medo e urgência. O sheik bilionário ergueu o olhar, um fogo intenso inflamando sua expressão. Sua voz foi um sussurro feroz que fundiu dor e desafio. A guerra que temia chegou. Não será só pelas terras ou pelo poder, mas pelo que carregamos nas veias e nas paredes de nosso próprio coração. E enquanto a noite se aprofundava, o palácio ressoava como nunca antes, condenado a testemunhar a tempestade que ameaçava. Não apenas seu trono, mas o que restava da alma do homem que o governava. O grito que ecoou pelas torres interrompeu o silêncio pesado no palácio, rasgando o ar como uma faca afiada. O sheik bilionário ergueu o olhar, os olhos ardendo com uma mescla de fúria e determinação. Sabia que a verdadeira guerra,
aquela que não podia ser evitada, começava agora. Amina se aproximou lentamente, sentindo o peso daquela noite decidir os destinos que há tanto tempo pareciam pendurados por um fio invisível. O prisioneiro revelara segredos que corroíam o império desde dentro, expondo a traição de Al-Rashid, outrora seu braço direito, agora o inimigo oculto que ameaçava tudo que o sheik construíra. Nos corredores do palácio, a tensão era palpável. As sombras pareciam sussurrar conspirações, e cada passo dava eco a dúvidas solenes. Amina sabia que, para sobreviverem, precisavam mais do que força. Precisavam de verdade e união. O sheik virou-se para ela, o rosto marcado pelos últimos dias de lutas internas, mas agora com a clareza de quem decidira lutar até o fim. Al-Rashid não é apenas um traidor, Amina. Ele é a rota pela qual o veneno penetra nosso sangue, mas não permitirei que ele destrua o que é meu, e o que por direito pode ser seu. A jovem segurou a mão dele com firmeza, um gesto que carregava milhares de palavras não ditas. Então, chegou a hora de cessar a guerra silenciosa e enfrentá-lo de frente. Juntos, o palácio ouviu pela primeira vez em muitas luas uma aliança verdadeira, uma que ia além do ouro e do trono, enraizada na confiança que resistia às tempestades do deserto e do coração. Na Câmara do Conselho, as figuras rígidas, que antes sussurravam dúvidas em seus aposentos, foram convocadas pelo comando firme do sheik bilionário. Com a voz que ecoava autoridade e justiça, ele expôs as evidências entregues pelo prisioneiro. Mostrou os mapas, as correspondências e, sobretudo, a traição que se escondia debaixo das vestes da lealdade. O choque foi imediato, mas havia algo novo naquele salão. O poder incontestável da verdade vindo à tona, iluminando as trevas antes impenetráveis. Os que antes olhavam de soslaio, agora tinham que encarar o olhar decidido do homem que não permitiria mais enganos em seu reino. Al-Rashid, confrontado, viu seu plano desmoronar diante da firmeza do sheik. Suaves do palácio, o sheik e a Nina encontraram um refúgio, aquele instante onde o caos externo não penetrava. Ali, diante da imensidão do deserto, iluminado pela lua, finalmente deixaram cair as armas invisíveis que carregavam. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, o toque terno e firme ao mesmo tempo. Eu vi a vida de perto, Amina, e a arrogância que me vestia me cegava para o que realmente importa. Hoje, agradeço a você, por ser a brisa que abateu minha muralha de ferro. Ela sorriu, o coração desabrochando em pétalas pela primeira vez em muito tempo. O maior poder, meu sheik bilionário, é saber quando se entregar, não para o destino, mas para quem realmente importa. Aqueles foram momentos de redenção e paz. Ao amanhecer, o palácio aparentava renascer junto com a luz do sol nascente. As paredes douradas ofuscavam, não pelo ouro que as revestia, mas pela esperança renovada que agora dominava o reino. Na praça central do emirado, diante de cortesãos e súditos que antes sussurravam incertezas, o sheik bilionário tomou a palavra para selar a nova era. Com voz firme, anunciou o fim das traições e o começo de uma era de justiça e união. E com um gesto marcado por significado, pediu a mão de Amina, não como um ato de posse, mas como um pacto de amor verdadeiro e livre. A resposta veio no brilho dos olhos dela, no sorriso que iluminava o rosto e no abraço que os uniu com a força de dois corações que aprenderam a confiar. Dias depois, o palácio ecoava não apenas com o som das alegrias, mas com os passos suaves de um novo começo. Os jardins, antes silenciosos, floresciam.
uma intensidade surpreendente, simbolizando a vida que brotava da união inquebrável. O sheik bilionário e Amina caminhavam lado a lado, cientes do que enfrentaram, mas ainda mais conscientes do que haviam conquistado. Amor, redenção e um futuro onde as sombras seriam apenas lembranças distantes. E enquanto o sol irradiava seu calor sereno sobre as dunas douradas, a promessa daquele novo capítulo vibrava no ar, sólido como ouro, silencioso como o deserto. Profundo como aquele olhar que um dia quase foi só desprezo, mas que agora transbordava a esperança. O império permanecia firme, não pela riqueza ou poder, mas pela força de dois seres dispostos a reconstruir não só um trono, mas a própria alma de seu mundo. Ali, sob o céu azul do Emirado restaurado, o amor triunfava, indomável, eterno e sereno, como as areias que jamais deixam de renascer.